Feed forward, o que é? Feed forward, ele é uma visão para o futuro, ele é um avançar, ele é um estímulo que eu faço, um incentivo que eu dou para que a pessoa mude o comportamento para o futuro, que ele se desenvolva, né, que ele desenvolva habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, para atingir o objetivo planejado ou mesmo o objetivo de carreira. Por isso, muito utilizado por coachings, né? Bom, então, o que tem de diferente nesse processo? Quero trazer para vocês alguns dados que são super importantes sobre o desgaste do processo de feedback no Brasil. E olha, gente, essa pesquisa, esses dados, é muito recente, é de 2020. Depois eu vou deixar no link vou deixar o link com a pesquisa para que vocês tenham um pouco mais de acesso, que vocês conheçam essa importante informação e que vocês aí conheçam um pouquinho mais e se desenvolvam nesse sentido, tá? Mas essa pesquisa, o que ela aponta? Ela aponta que 1 em cada 5 brasileiros sentem que não recebem o feedback adequado. Bom, veja, são 20% dos trabalhadores que responderam, que foram mais de 150 mil, eles sentem que não recebem o feedback adequado de suas lideranças. Uma segunda coisa que essa pesquisa apontou é que a cultura de feedback é vista como um dos piores, percebida pelos trabalhadores como uma das piores posições da liderança. Então, quando você pensa na liderança e você pensa na cultura de feedback, esse seria o ponto mais sensível que os trabalhadores veem nas lideranças, ou seja, não sentem que os seus líderes são capacitados para realizar ou não se estruturam, né? Por consequente não são capacitados para realizar um processo de feedback adequado. Ou seja, as pessoas não sentem que são valorizadas, respeitadas e que não se sentem com aquele cuidado, né, de serem desenvolvidos em suas competências. Então, o que acontece? Quando é chamado para um feedback, a pessoa fica com medo, gera aquela tensão, gera aquele estresse. Por quê? Porque nós também, a pesquisa também aponta que nós brasileiros, por a gente ter uma cultura colonial, a gente tem dificuldade de falar de problemas, de falar de dificuldades, né? Ou seja, o liderado, ele tem dificuldade de procurar o seu líder para conversar sobre dificuldades que ele tem e que poderia ser simples do líder resolver, né? E, ao mesmo tempo, o líder e os colegas têm um receio de falar de magoar a pessoa, de falar sobre as falhas, sobre os erros que aquela pessoa vem cometendo ali no ambiente, né? E que interfere nos resultados. Então, a nossa cultura colonial é assim, até muito em função da gente ter também uma liderança predominantemente autocrática, em que é de comando e controle, ou seja, a liderança, ela se sente como se fosse especial e ela gera demanda, e não é aquele servidor, né? Então ele não tem, assim, não é a equipe que gera demanda. O líder, ele não é demandado, é o líder que fica ali demandando de seus profissionais, como em comandar e controlar. Então eu, como líder, falo o que tem que ser feito e fico ali controlando se a atividade vem sendo realizada ou não. E qual que é o problema desse processo, né? Dessa nossa cultura de liderança? Que a gente não se desenvolve, a gente também é um executor, porque a gente recebe uma demanda e executa, e faz com que a nossa equipe execute também. Ainda a gente não questiona o status quo e pouco contribuímos. Então a gente acaba não oferecendo da nossa criatividade em solucionar problemas, uma vez que nós somos aquelas pessoas que estamos ali no dia a dia daquela atividade e que certamente teríamos muito mais a contribuir, saberíamos fazer melhor, né, otimizar recursos, fazer de um modo mais rápido. Então, isso também é um traço de cultura que interfere. E uma outra coisa que apareceu nessa pesquisa, que também é vista como uma cultura organizacional no Brasil, é que a gente tem, por hábito, por preferência, promover pessoas que são
bons técnicos, né? Então, quando eu tenho ali uma posição de liderança, por exemplo, na logística, preferencialmente as empresas no Brasil fazem a promoção de uma pessoa que é especialista, que já vem daquela área para assumir o cargo de liderança. Por quê? Porque também é mais fácil que as pessoas aceitem, né? Porque elas julguem, as pessoas do time, da empresa, julguem aquilo como um ato positivo. Então, isso é uma grande bobagem, porque quando você. A liderança, é claro que é importante você ter conhecimento técnico, mas nem sempre você precisa ser um bom técnico para ser um bom líder, né? E algumas empresas fazem alguns movimentos que é muito interessante de fazer ali job rotations, né? Fazer também com que líderes fiquem 1 ou 2 anos no cargo e passe para uma outra área, numa movimentação lateral, porque isso significa que a parte técnica ela é muito mais fácil de ser aprendida do que a parte comportamental. Quando a gente fala de liderança, os líderes eles precisam ter o quê? Mais do que a habilidade específica, né, técnica de uma atividade, de conhecer, por exemplo, a área logística. O líder, o bom líder, o líder que é eficiente, ele precisa ter competências, mais competências do que somente a técnica. Ele precisa ter competências de relacionamento com interpessoal, ele precisa ter competência de comunicação, ele precisa ser um bom comunicador, ele precisa fazer uma comunicação assertiva, ele precisa saber ouvir, né? Então, a parte da comunicação que falta, que a gente comentou aqui em outra live, que é o 50% que é aprender a ouvir. Então, você dar importância para o que a sua equipe traz como informação, você dar importância para o que é dito, ainda que você não concorde, ainda que de repente naquele momento não seja utilizado, mas é importante ouvir aquilo que a sua equipe que trabalha no dia a dia traz informação. E como é que você vai conseguir ter uma relação forte? Como é que você vai ter um trabalho de desenvolver a sua equipe se você não tem competências de relacionamento, competência de saber ouvir, de se comunicar bem, de ter uma atitude positiva, de interesse real pelo outro, de desenvolver as pessoas. E o processo de feedback e o processo de feed forward, ele é justamente ferramentas para te ajudar, métodos para te ajudar a fazer com que você trabalhe melhor, desenvolvendo a sua equipe, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Quer dizer, na verdade, eu trouxe um exemplo de uma situação para que a gente entenda qual é a principal diferença entre feedback e feed forward e como utilizar bem essas duas ferramentas. E a minha promessa é de te ajudar a aplicar bem a ferramenta do feed forward, né? Aonde que você deve, quando você deve utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito positiva. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre uma mesma situação, tá, que eu trouxe. Por exemplo, a sua área é uma área que apresenta dados gerenciais mensal. E você faz essa apresentação para as outras áreas, né? Porque o seu trabalho interfere mais ali em 5 áreas, vamos dizer assim. Então, o seu liderado vai e ele costuma fazer uma apresentação com os mesmos dados. Então, ele não faz uma apresentação com informações ali analíticas, elas são analíticas, obviamente, mas ali o comportamento dele, a atitude dele vem sendo de apenas fazer uma atualização de dados. Então, eu tinha uma informação de dezembro, faço uma substituição pelos dados de janeiro e apresento esses dados gerenciais de janeiro, tá? E o grupo, como já é uma reunião que vem acontecendo há algum tempo, o grupo vem sinalizando necessidade de incluir outras informações. Mas o seu liderado, ele não teve esse input, ele não teve esse comportamento, essa atitude de trazer essas informações que foram mencionadas numa outra reunião. Tá? Na última reunião isso já veio, já foi sinalizado. Por quê? Porque o trabalho está ficando mais, as áreas estão interagindo mais, estão mais interessadas e vem sinalizando essa oportunidade, essa necessidade de analisar outros dados que aqueles que estão ali naquela apresentação padrão. Bom, para deixar um pouquinho mais aí conflitante, o seu liderado leva uma informação que é conflitante, diverge com o dado que a área que produz essa informação compartilhou.
uma divergência, né? Mas tudo bem, um grupo maduro, as pessoas não ficam ali apontando só a ferida, mas tem ali uma divergência e como que vai ser esse processo de feedback? Né? Como você faria? Qual é a sugestão de um processo de feedback? Primeiro, a gente precisa ter um combinado, né? Então, eu faço feedback enquanto líder quando eu combinei com o meu liderado como seriam os passos dessa apresentação, o que eu espero dele. Bom, digamos que você fez a lição de casa e que você fez uma orientação de como deveria ser essa apresentação, né? Da última reunião para essa. Então, você fez, você sinalizou que ele precisava ali incluir alguns dados e ele não fez por correria, enfim, né, a gente não vamos discutir aqui o motivo, mas o fato é que no dia da reunião isso não aconteceu, essas informações adicionais não foram levadas. E aí, como é que você faz? Então, se você tem um combinado com ele, você vai ter a liberdade de fazer um feedback imediato. Então, você pontua para ele, olha, na reunião, a gente na última reunião já tinha sido levantado alguns inputs que eram necessários colocar, algumas informações. Nós falamos sobre isso e na apresentação esses dados não foram considerados. Além disso, vale você conversar com a área que produz os relatórios, né, para você validar essas informações. Porque isso vai te trazer um outro benefício, que é o de estreitar o relacionamento. Então você constrói laços mais profundos, né? Você se aproxima mais das pessoas e fica mais fácil de você trabalhar, lidar com os dados, né? Para no momento dessa reunião ter uma discussão do que vamos fazer para o futuro, porque os dados ali já estão validados e também para a gente discutir o que fazer para melhorar a produtividade, para atingir os objetivos como equipe, como grupo. Nesse caso, um grupo multitarefas, porque temos ali outras áreas. Né? E, de quebra, também você sinaliza a oportunidade que ele tem de, fazendo isso, ter ali uma comunicação mais afetiva, levar dados que realmente as pessoas possam se surpreender. Isso é um processo de feedback. Você foi assertivo, você trabalhou dados e fatos, quando você diz, olha, na última reunião já haviam apontado, então vale a pena que você anote. Na correria, às vezes, a gente acaba esquecendo. Anota para você trazer os dados que são solicitados, claro, fazendo uma crítica antes se é de fato necessário ou não. E eu estou aqui para te apoiar. Então você você abre ali um canal para que ele converse com você numa situação em que ele tenha dificuldade, em que ele de repente não está conseguindo sair dali daquela situação, que ele de repente tem uma dificuldade com uma outra área, conseguir informações. Então esse é um processo de feedback normal e que quando você já combinou, quando já tem um combinado, é fácil de ser feito esse feedback, né? Afinal de contas, uma vez que você já acordou algo com o seu liderado, com seus liderados, é mais fácil de você sinalizar pontos de melhoria. Como funciona o feed forward? O feed forward, a gente não vai falar sobre o que ocorreu. A gente vai falar sobre o presente e o que vamos fazer no futuro. Então, a visão sempre vai ser para o que eu posso fazer para a próxima reunião. Então, você vai chamá-lo e vai dizer assim, olha, vamos falar do conteúdo, né, dos pontos que nós vamos apresentar na próxima reunião? Sem aquele peso, né, de olha, você errou nisso, porque por mais que você tenha sido, por mais que tenham combinado, por mais que você tenha sido polido, por mais que você tenha tido uma atitude positiva no feedback, esse profissional, ele vai se sentir devedor, ele vai sentir que, puxa, que droga, né? Eu trabalho tanto e a coisa não vai para frente. No momento importante de reunião, eu acabo não tendo tempo de preparar um material melhor e de alinhar com o meu líder e acaba saindo. E aí, assim, também tem aquela coisa, né? Não adianta chorar leite derramado. Depois do feito, sempre poderia ser melhor. É claro que ali você tem ingredientes para dizer, olha, a gente combinou uma coisa e vamos corrigir a rota para a próxima reunião. Porém, no feed forward, o que você faz? Você já chega
olhando para o futuro. Vamos conversar sobre o material da próxima reunião? Eu quero te ajudar, eu quero, né, tá, eu vou te apoiar para a gente fazer uma boa apresentação. E daí você pergunta: olha, você tem liderado as reuniões, tem apresentado os dados, né, os resultados, e você tem acompanhado os feedbacks das pessoas, né, o que elas sinalizam, as coisas que elas apontam como importantes para ter no relatório. Você acha que essas informações, quando você avalia essa sinalização, você acha que elas são relevantes? Quais dessas solicitações de fato são relevantes para que a gente leve para a reunião? Porque muitas vezes as pessoas sugerem coisas também que a gente precisa ter um olhar crítico, né, para não só ficar ali abaixando a cabeça e atendendo demandas. Às vezes, aquela informação que uma outra área está pedindo, ela é responsável por gerar essa informação e ela acaba te demandando porque você é o responsável pela reunião. Então, ter também um olhar crítico, né? Por isso, você vai perguntar para o seu liderado responsável por fazer a reunião como ele acha que aquelas sugestões podem ser bem exploradas, né? E se são relevantes para aquele conteúdo. E daí você pede um pouquinho mais. O que de fato você colocaria nessa apresentação de dado gerencial que você acha importante e que vai contribuir de uma maneira positiva para a gente atingir os resultados? Percebe que você está incluindo ali, envolvendo ele em responsabilidades futuras. Então você não está dizendo assim, olha, isso aqui não foi bom, melhora nisso. Não, você está dizendo, vamos fazer tal coisa? O que você acha? Como você faria? E aí você passa a oferecer para ele, você transfere para ele a responsabilidade de construir algo que ele considera bacana. E se tiver algo ali desalinhado com o que você, como gestor, como líder daquela área, se você acha que alguma coisa que ele fez sugestão não está adequada, você vai pontuar, mas você está dando a chance para ele florescer, para ele construir, para ele pensar, porque ele deixa de ser aquela pessoa que só está retroalimentando relatórios ali que provavelmente já existia, por um penso. Ele coloca a cabecinha para funcionar, mostra as informações, mostra, né, os dados ali do mês gerenciais com uma análise, com um olhar analítico diária, o que ele pode contribuir. E aí você vai um pouquinho mais longe. Como nós podemos sugerir de uma maneira positiva que as outras áreas contribuam para que a nossa apresentação seja melhor? Então, por exemplo, o fato de você, ao invés de falar valide a informação, como é que as outras áreas se tornam responsáveis também por isso? Então, ali, o que você está ensinando para ele? Olhar para o futuro, liderar de fato o projeto, liderar de fato aquela reunião, aqueles dados. Então, ele não é só um apresentador de dados, ele é um líder daqueles resultados que estão sendo demonstrados. Por quê? Porque ele fez sozinho? Não, quem fez foi a área, mas ele analisou isso. E isso estimula também que ele lidere o trabalho dele e que ele tenha uma atitude de liderança para os outros colaboradores que estão da mesma equipe.